sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 1 a seguir, e depois nós vamos ler também Filipenses 1 e 6, que é o tema que vocês escolheram. 1 Reis, está lá inclusive no telão, eu vou lendo para ganharmos tempo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele mesmo foi ao deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui, Elias? Filipenses 1 e 6, não precisa abrir, você já leu hoje também. Diz assim: tendo por certo isto, ou melhor, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Podeis tomar assento por lugar. Antes de entrar na palavra, eu quero louvar a Deus por estar aqui com todos vocês, rever muitos amigos, muitos irmãos, meu querido amigo pastor Elias, uma honra estar com o senhor mais uma vez. Eu não deveria estar aí sentado com o senhor pregando, mas deixa por hoje. Pastor Charles, parabéns pelo trabalho. Eu vou ser breve na mensagem, menos de 2 horas, e depois nós queremos, em nome da Assembleia Legislativa, fazer uma homenagem ao Senhor pelos serviços prestados aqui nessa comunidade. Amém? Vocês concordam? Amém? É uma alegria estar aqui com os cantores Valcir e Dione. Vocês são bênção, viu? Casal bonito, eu estava ali admirando vocês, né? Casal bonito, cantam para a glória do Senhor Jesus. Eu vou procurar ali depois, não sei se eu já sigo no YouTube, se não seguir eu vou fazer. Quantos vão fazer também? Rever os meus amigos e irmãos de Blumenau, né? O Newton e a Preta, alegria estar aqui com vocês, servos fiéis do Senhor. A Priscila e o Wolf. A Priscila está ali, cadê o Wolf? Deu uma saída. Deu uma saidinha. E também a Eunice. A Eunice, eu não sabia o nome, eu tive que não lembrava o nome, tive que perguntar aqui, o povo conhece vocês mesmo. Estar aqui com o Mário, meu amigo. Uma alegria estar contigo aqui novamente. E também o pessoal que está me acompanhando, o Tony, a Josi e a Rose. Dá para mostrar a foto da família? Dá para mostrar a foto da família? É possível? Eu fiz um acordo com a minha esposa, de ela não me acompanhar hoje, mas amanhã cedinho, bem cedinho, de madrugada, na verdade, nós estaremos na estrada. O pastor Elias também, né? Pastor Elias? Ela vai ficar a semana toda comigo. Nós temos uma filhinha pequena, além da Esther, aquela de azul, a minha esposa. Nós somos casados há 26 anos. A de preto é a Esther, minha primogênita, tem 25 anos, e o André vai fazer 20 anos no mês que vem. Tá bom? E tem a pequenininha que é a Eloá. Quem sabe um dia a minha esposa vai estar aqui comigo para cantar. Às vezes eu sou convidado para pregar, mas por causa dela que canta. Mas hoje
ficar devendo. E eu gosto de apresentar a minha família porque, viu, pastor Elias, uma das dificuldades que eu tive na minha trajetória, nessa última principalmente, eles diziam assim: mas é muito novo, falta 1 para 50. É porque as pessoas vão envelhecendo um pouquinho e pegam um pouquinho a visão, não vê as ruas, né? Fica meio embaraçada a visão, né? Mas assim, 49, vou fazer 50 anos que vem, glória a Deus por isso, meio século. E me sinto com 30. Eu quero falar nessa noite baseado no seguinte tema: levante-se e ande. Quem começou a boa obra a aperfeiçoará até o fim. Amém? Eu estava relutando sobre essa mensagem, eu ia me deter só no texto de Filipenses, e essa mensagem no meu coração, e aí Deus usou o cantor aqui para falar sobre a chuva, que foi lá no Paraná, isso? E também falou sobre o Deus de Elias. Falou: Deus de Elias está aqui. Eu falei: amém, Senhor, eu vou falar sobre o Elias. Quantos não ouviram falar de Elias ainda? Quem ainda não ouviu falar de Elias, do profeta Elias? Eu acho que até as pessoas aí fora, que não são estudiosos da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, já ouviram falar sobre o profeta Elias. Ele é conhecido como o profeta de fogo. Ele aparece no cenário bíblico no capítulo 17 de 1 Reis, quando estava estabelecido o caos no reino de Israel, porque o rei da época era Acabe. Acabe reinou por 22 anos, e ele estava fazendo tudo o que era errado aos olhos do Senhor. Como se não bastasse ele fazer tudo pior do que todos os seus antecessores, ele ainda casou com uma mulher chamada Jezabel, que nenhum crente gosta de colocar o nome da filha de Jezabel, eu tenho certeza. Porque ele casou com uma mulher, pastor Elias, que era assassina de profeta. Bastava dizer que era profeta de Deus que ela matava. Não dava para profetizar contra os pecados do marido dela, contra ela. Ela alimentava 450 profetas de Baal e mais 400 de Azera, que profetizavam o que ela queria, e ela perseguia os profetas de Deus. Essa Jezabel era filha do rei dos Sidônios. Esse povo, os Sidônios, sacrificavam os seus filhos aos ídolos, portanto, aos demônios. E Deus estava por aqui com o que Acabe estava fazendo, porque eu sei que você vai concordar comigo, os olhos de Deus tudo veem. Deus conhece a minha vida, e Deus conhece a tua vida. Naquela época, embora as plantações estavam produzindo, Acabe e Jezabel atribuíam a colheita a Baal e a Azera, conhecidos como deuses da fertilidade. E aí entra o profeta Elias em ação, porque sempre vai ter um homem de Deus e uma mulher de Deus para ser usado. Aleluia. Aqui o pastor Charles está sendo usado por Deus, e certamente sempre tem pessoas à sua disposição, à disposição do Senhor Jesus para ser usada neste lugar. Aqui em Biguaçu sempre vai ser assim, Elias. Pastor Elias, às vezes a gente pensa assim: puxa, Senhor, manda obreiros, e Deus está ouvindo a oração, e Ele sempre vai mandar alguém, sempre vai enviar alguém. Elias aparece no capítulo 17, nunca se ouviu nada antes de Elias, mas no capítulo 17 ele se apresenta a Acabe dizendo: Rei Acabe, vive o Senhor em cuja presença estou, que por esses anos nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra, senão mediante a minha palavra. Ei, quando as pessoas atribuem o que estão ganhando, os benefícios, atribuem a prosperidade, atribuem a riqueza, atribuem o bem-estar a outros deuses, quem sabe ao seu dinheiro, à sua capacidade, à sua inteligência, à sua sabedoria, e não a Deus, cuidado, estamos correndo um grande perigo. Toda honra, toda glória, todo louvor é ao nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que manda a chuva sobre a terra, é Ele que faz a terra produzir, é Ele que cuida da tua família, é Ele que faz prosperar a tua casa. E conforme a palavra de Elias, não choveu, não caiu mais nem sereno, nem orvalho sobre a terra. E quando o homem de Deus se compromete a falar a palavra do Senhor, Deus se responsabiliza por ele. Então Deus diz: Elias,
vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu tenho ordenado os corvos que te sustentem. Irmãos, isso aqui é impressionante. Elias vai para o ribeiro de Querite, toma da água do ribeiro, e 2 vezes por dia Deus mandava pão e carne para o seu profeta. Ei, eu não sei se você sabe, mas se você for fiel a Deus, seja pelo corvo, seja através do corvo, eu não sei como, mas Deus vai te sustentar. Ele tem cuidado de todos os seus servos que são fiéis. Estudando um pouquinho, a gente vê que corvos são animais que gostam de carne putrefadas, em situação de putrefação, estado de putrefação. Gosta de carniça, numa linguagem lá da minha terra natal. Mas impressionante, Nilton, porque os corvos traziam carne de qualidade e pão. Ei, Deus, Ele vai cuidar de ti, vai continuar cuidando de onde tu menos espera. Não, Senhor, manda outra ave, ei, através do corvo que Deus mandou, então vai ser através do corvo que nós seremos sustentados. Passado algum tempo, a água do ribeiro de Querite começou a secar. Aleluia. A água do ribeiro começou a secar. E Deus fala para Elias: Elias, levanta-te agora e vai para Sarepta, porque lá eu tenho ordenado uma viúva que te sustenta. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei assim: acho que Deus se equivocou, porque ele deveria chegar perto de uma viúva que fosse rica, poderia servir uma carne assada para ele, uma Coca-Cola, não que tivesse naquela época Coca-Cola, era um refrigerante, um suco natural, uma viúva abastada. Afinal de contas era um profeta de Deus, já estava lá no ribeiro sendo sustentado pelos corvos. Mas quando ele chega em Sarepta, ele vê uma mulher catando uns cavacos, e ele pede: traz um pouquinho de água para mim. E ela diz, quando ela vai pegar a água, ele diz assim: traz também um pedacinho de bolo para mim. E ela diz: eu não tenho nada, homem de Deus. Vive o teu Deus, que eu não tenho nada em casa, senão um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. Eis aqui, estou preparando alguma coisa para eu e meu filho, para que comamos e morramos. E o profeta fala para ela: mulher, faze conforme tu disseste, mas faz primeiro um molinho pequeno para mim, e depois faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor em cuja presença estou. Aleluia. A panela, a farinha não vai terminar, e da botija o azeite não vai cessar, até o dia que o Senhor manda chuva sobre a terra. E assim foi. Deus multiplicou o azeite e a farinha. Comeu Elias, comeu a mulher e comeu a casa dela. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não cessou, conforme o homem de Deus tinha profetizado. Eu quero provocar os homens de Deus e as mulheres de Deus aqui. Está na hora de nós começarmos a profetizar na nossa casa. Está na hora de nós começarmos a profetizar na nossa cidade. Está na hora de nós começarmos a profetizar na nossa nação. Nós às vezes estamos como achando: parece que as coisas saíram do controle, parece que as coisas estão erradas, porque Acabe estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e a ruína estava para acontecer. Quando as coisas estão acontecendo e nós estamos percebendo que estão erradas, porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando alguém é liderado por um homem de Deus, a casa que tem um homem de Deus, que tem uma mulher de Deus, as coisas são diferentes. Quando as coisas estão fora do trilho, ei, clamemos ao Senhor, vamos clamar a esse Deus, porque Ele é poderoso para mudar a situação, inclusive da nossa nação. Precisamos de joelhos no chão, precisamos de coragem, de discernimento e de profetizar, porque nós somos homens e mulheres de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus opera milagres através de Elias. Que coisa extraordinária. O pastor orou ali e Deus mandou chuva. Eu acredito nisso. Tem gente que não acredita. Deus fez com Elias e Deus faz hoje também. Deus continua sustentando o seu povo. Elias apareceu do nada, assim como muitos de nós. Às vezes estávamos numa situação complicada, chegamos na igreja, aceitamos ao Senhor Jesus, não é verdade? A gente não falta culto nenhum, a gente é dizimista, a gente é ofertante, vamos para a escola bíblica, se é seguração, vamos seguração dos irmãos, das irmãs, vigília, mutirão para a construção. A gente não pega, a gente é igual a Elias. Se é para cantar na igreja, a gente nem sabe cantar às vezes, que nem eles sabem aqui, né? A gente quer cantar, prepara até o hino com playback para cantar, a gente quer pregar, a gente quer fazer tudo. Somos iguais a Elias, queremos fazer para o Senhor. Ei,
Mas Elias nem sempre viveu nesse nível alto, e vocês vão perceber isso. Elias agora, ele se apresenta a Acabe, e ele faz uma proposta. Já estavam, pastor Elias, quase 3 anos e meio sem chuva. A fome era tanta que as pessoas estavam querendo comer os seus próprios filhos. Ei, quando as pessoas param de fazer a vontade de Deus, param de glorificar a Deus, o problema bate às portas. Nós temos que glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Quem prospera esse bairro aqui, quem prospera essa cidade, quem prospera o nosso estado e a nossa nação, é o Senhor Jesus. E Elias faz uma proposta para Acabe. Ele diz: Acabe, vamos preparar 2 holocaustos, um para os profetas de Baal. Eles vão preparar para o seu Deus, que é Baal, e eu vou preparar um para o único Deus que existe. E vamos ver o Deus que responde com fogo, porque o que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal preparam. Vocês conhecem a passagem bíblica, mas deixa eu falar aqui para vocês. Eles preparam o holocausto, e eles ficam clamando desde de manhã até o meio-dia, pastor Nilton, até o meio-dia clamando a Baal, e Baal não respondia. Quando chega ao meio-dia, o Elias começa a tirar sarro, e olha a coragem desse homem. Olha, presta atenção nessa palavra, coragem. Olha a coragem dele, começa a tirar sarro. Ele estava sozinho. Os outros eram 450, mais 400 de Azera, 850. Fora Acabe e Jezabel e aquela turma toda, porque ele manda reunir todo Israel. E ele começa a tirar sarro, dizendo: clame mais alto. Baal é Deus, não é ele que manda a chuva. Clame mais alto, mas quem sabe ele esteja viajando, quem sabe esteja ocupado com alguma outra tarefa. Clame mais alto. E eles continuaram a clamar até o entardecer. Cortavam o seu corpo, chegava a cair sangue no chão, conforme o costume que eles tinham. E Baal não respondeu. Sabe por quê? Porque o único Deus que tem ouvidos e ouve é o teu. O único Deus que tem olhos e vê é o teu. O único Deus que tem mão e apalpa é o teu. Tem pés e anda é o teu, e Ele está aqui entre nós. Aleluia. Acabe fica envergonhado, os profetas de Baal ficam envergonhados. Então Elias agora prepara o altar, ele conserta o altar. Repita comigo, ele conserta o altar. Isso aqui já é tema para outra mensagem. Mas Elias consertou o altar. Ele pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Ele prepara ali o holocausto. Ele manda trazer água 3 vezes, molha todo aquele holocausto, todo aquele altar fica molhado. Era para responder com fogo, e o camarada corajoso, homem de fé, manda molhar, de maneira que a água enchia todo aquele lugar, inclusive umas valetas que ele mandou fazer ao redor daquele altar. E de repente ele começa a clamar: ó Deus de Abraão, de Isaac e Israel, responda com fogo, para que todos aqui saibam que só há um Deus, e que eu sou teu servo, disse Elias. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Deus derramou fogo do céu. Deus mandou fogo e consumiu todo o holocausto. O texto nos diz que consumiu toda a lenha, consumiu as 12 pedras que ele tinha colocado para fazer o altar, lambeu o pó da terra, e consumiu as pedras. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus consome tudo. Eu estava pesquisando um pouquinho e vi que tem algumas pedras que até no vulcão, pastor Elias, que chega a 1000 graus, as pedras elas não se deterioram totalmente, porque elas resistem, algumas pedras, o poder do fogo, mas não resistiu o poder do fogo de Jeová. Quem sabe alguém nesta noite aqui quer que alguma pedra seja consumida, alguma coisa que está tirando a tua paz, alguma coisa que está te desanimando. Ei, o Senhor está aqui nesta noite, aleluia, e Ele pode entrar com providência na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Após Deus operar tantos milagres, mandar fogo do céu, meu Deus, que coisa linda isso daqui. Elias mata todos os profetas. E aí Jezabel diz: agora Elias, a briga é comigo. Amanhã por essas horas você vai estar morto também como um desses profetas. Irmãos, vocês acham que Elias deveria ficar com medo, sim ou não? Um homem que viu tanta coisa, que clamou e Deus mandou fogo do céu, foi sustentado pelos corvos, foi sustentado pela viúva de Sarepta, viu milagres extraordinários. Agora, por causa da promessa de Jezabel, que foi enviada por um mensageiro, Elias foge, e para escapar com vida, ficou caminhando o dia inteiro.
olha aqui para mim, estava tudo certo com Elias, e aí veio o mensageiro de Jezabel e o clima mudou totalmente. Às vezes na nossa vida acontece assim, está tudo certo, nós estamos pregando, cantando, vindo no culto, nós fazemos tudo, igual Elias. De repente um mensageiro de Jezabel, como assim? Vem uma notícia ruim, acontece alguma coisa, alguém diz alguma coisa, o diabo manda uma seta, e aí nós queremos parar e queremos desistir. E aí alguém diz assim, não, mas comigo não, Elias era, quem sabe, um homem que tinha até mais fé do que nós todos aqui. Mas isso está registrado para que você saiba que inclusive Elias, e inclusive eu, inclusive você, podemos passar por altos e baixos. O que eu sei é que Elias fugiu de Jezabel. Ele deixou o seu moço sozinho e ele seguiu o caminho de um dia. Ei, muito cuidado com esse negócio de ficar sozinho. Ele deixou o moço e foi sozinho. Cuide desse negócio. Eu vou hoje na igreja, até nessa festa, mas não vou mais, eu vou ficar sozinho. Vou servir a Deus na minha casa. Eu vou até fazer agora o culto através da televisão. Eu não preciso mais de pastor, porque tem gente que cresce tanto que acha que não precisa mais de pastor. Claro que aqui não tem ninguém assim, mas tem lugar que tem. Não quero mais ir para a igreja, não preciso mais ouvir a palavra, não preciso ir mais para a escola bíblica, eu já estou bem grandinho, já aprendi demais. Cuide com esse negócio de ficar sozinho, porque a depressão gosta de pegar esse tipo de gente. Aleluia. Ei, Elias caminhou sozinho e ele pediu para si a morte. Como é que pode um homem como Elias agora estar nessa situação pedindo a morte? Como é que pode um homem que pregava, vamos aqui trazer para a nossa época, um homem que pregava, um homem que cantava, um homem que era fiel, tinha alegria no rosto, pregava e vida se convertia, o milagre acontecia, agora ele está pedindo a morte, está querendo morrer, talvez tenha chegado no mais alto estágio de depressão. Elias, um homem de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando assim, eu sou esse Elias. Na época do início dessa obra aqui eu até era mais animadinho, agora eu estou até pensando em parar. Ninguém sabe, o pastor não sabe, às vezes nem o parente sabe, mas eu estou meio desanimado e Deus está falando contigo nesta noite. Ei, o profeta Elias temeu, o profeta Elias fugiu e o profeta Elias pediu a morte. Eu quero dizer para você nesta noite que nós não temos o direito de pensar em desistir. Nós não temos o direito de pedir a morte. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, vai aperfeiçoar na minha e na tua vida. Elias agora está lá achando que estava sozinho, e de repente o anjo do Senhor fala com ele, porque o profeta de Deus nunca está sozinho. Ele achava assim, agora eu vou morrer aqui sozinho, mas o anjo do Senhor diz, Elias, levanta-te, come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. Ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Olha que interessante. Depois o anjo fala para ele, Elias, come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. Ele come e bebe de novo, e com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe. Olha que coisa interessante. Com a mesma refeição ele voltou a dormir, e com a mesma refeição ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas o milagre, quem é que caminha 40 dias e 40 noites com uma refeição só? Já estou com fome, preta, comi 3 vezes hoje. Como diz a minha mãe, mago de ruim. A gente come 3, 4 vezes por dia. Elias, com uma refeição, caminhou 40 dias e 40 noites. Mais um milagre. E ele chegou até Horebe, o monte de Deus. Ali em Horebe ele entrou numa caverna. Só que Horebe não é lugar de entrar em caverna. Horebe é monte de Deus. Horebe é lugar de renovação de propósito. Horebe é lugar de Deus falar. Horebe é lugar do anjo tocar. Quem sabe nós chegamos aqui hoje pensando, aqui eu vou ficar escondidinho, ninguém vai me ver. E aí o anjo do Senhor está te tocando nessa noite, dizendo, ei, não está escondido aqui não, eu estou te vendo e fui eu que te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Ei, quantas vezes na nossa vida Deus faz milagres, Ele faz chover, pastor. Ele nos sustenta pelo corpo. Eu sei que você está entendendo, não precisa eu explicar aqui para você. Quantas vezes, eu me lembro, eu gosto sempre de falar, eu vou falar isso em 1 minuto. Eu me lembro, porque muita gente não me conhece, eu cheguei em Blumenau, porque eu sou filho de Laguna.
uma família de 8 comigo, filhos, 7 irmãos. Cheguei lá em Blumenau, na terra da Priscila, com uma sacolinha de viagem, uma bolsa de viagem. Alguém olhou para mim e disse assim: moreninho, terra de alemão, nunca vai dar nada. Eu entrei na igreja, Assembleia de Deus, lá na Itopava Central, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Alguém botou o dedo de profeta na minha cara e disse assim: eu te trouxe para cá para mudar a tua vida e para mudar a tua história. Eu fui morar numa meia água que nem uma geladeira eu tinha em casa, eu pedia água gelada para a mulher que alugava meia água para mim, para eu poder tomar uma água gelada, porque Blumenau é muito quente. Mas eu conheci o Deus de Elias. Ora, ele me sustentava através dos corvos, ora através da viúva de Sarepta. Como assim? Eu não sei, ele fazia os seus meios, me deu trabalho, me deu oportunidade de estudar e tenho feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu estava pregando nesses dias ali em Camboriú, e aí, depois da pregação ali, eu contei meu testemunho. E eu fui depois da pregação no salão de festas, fui jantar. Aí uma senhora assim: meu, que bom que você sentou aqui na minha frente. Eu falei: por quê? Ela assim: porque eu quero te pedir perdão. Eu falei: nunca te vi antes. Não, porque quando você chegou na igreja, com um terninho bonito, gravatadinho, e fosse apresentado como deputado, eu pensei: deve ser algum filhinho de papai. E ela disse: você passou por mais lutas do que eu. Talvez eu não conseguiria passar pelo que você passou. Ei, às vezes você olha para a pessoa que está do teu lado, você não sabe as lágrimas que já chorou. Você não sabe o que já sofreu e por onde passou. Você não sabe, inclusive, que às vezes a pessoa está pensando até em parar. Mas o Deus de Elias está aqui nesta noite para te dizer: come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. 40 dias e 40 noites com uma refeição. Sabe o que eu vejo aqui também, pastor? Muita gente que chegou nesses 40 dias e 40 noites. É milagre chegar até aqui com essa refeição. Mas o camarada não é capaz de olhar para trás e reconhecer que é Deus que o sustenta. Não é capaz de reconhecer, de ter o discernimento de pensar: como eu cheguei até aqui? Não era para eu ter conseguido. Olha como eu estou próspero. Olha como eu estou bem sucedido. Olha como a minha família é abençoada. Como eu cheguei até aqui? O Deus de Elias que te sustenta. O Deus de Elias que te capacita. Não, pregador. É porque você não me conhece. Não sabe quem é meu pai, meu avô, que é dono disso, dono daquilo. Não, meu irmão. É Deus que te sustenta. Glorifique a Deus. Porque quem dá glória a Deus na prosperidade é mais abençoado ainda. Eu estava aqui ouvindo os testemunhos de gente que fez doação de terreno para cemitério. Para que doar terreno para cemitério? Alguém pode dizer: bobagem, poderia pegar esse dinheiro e botar dinheiro no banco. Não, a obra de Deus é extraordinária. Em no Antigo Testamento, e hoje não deve ser diferente, eles davam muito valor e tinham muito cuidado com os restos mortais dos seus antepassados. Sim, senhores, o nosso povo é que é um povo sem história. Se perguntar aqui, tem gente que não sabe nem o nome completo, os nomes completos dos seus avós, maternos e paternos. E se bobear, não sabe nem dos avós, muito mais bisavô, mas lá é diferente na cultura lá de Israel. Eles sabem toda a genealogia. Inclusive José pediu para jurar: leve os meus ossos aqui do Egito, não deixe eu ficar aqui não. Ei, é importante ofertar. É importante o que você faz, o que você ofertou, as cestas básicas, o que você deu. Ninguém que dá para Deus, Deus fica devendo. Deus abençoa o seu povo. Ei, Deus abençoa o seu povo. Eu vou falar de novo até você dar glória a Deus. Deus abençoa o seu povo. Ei, pode fazer para o Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de ti. Eu não me esqueço, pastor Elias. Sempre fui assim. Às vezes trabalhando, que eu fui rapidinho. Vocês viram a minha filha ali, né? Está com 26 anos já. Então, casei depois de um ano, já, minha mulher já. São 3 filhos. Assim, a família tem que crescer. Né? E aí, o pastor fazia, às vezes, trabalhando sozinho, né? A esposa grávida, eu sozinho. Pastor, eu quero uma campanha para comprar cadeira. Eu falava: Senhor, eu pelo menos uma cadeira eu quero doar. Precisa de uma cadeira. Eu não sabia. Mas era Deus dando oportunidade para me prosperar. Você não sabe, o diabo vai até soprar no teu ouvido ou usar alguém para dizer: não faz, não dê. Nem não faça isso. Você está fazendo é para Deus e é Deus que prospera a sua vida. Muitos são como Elias, profeta de fogo, mas de repente Jezabel manda uma mensagem, se entristece, quer até se matar, quer até desistir de viver, deixa a depressão usar. Ei, mas o Deus de Elias está aqui nesta noite. Elias não é lugar de estar na caverna. Quem sabe tem gente aqui na caverna nesta noite,
Mas o anjo do Senhor está tocando em ti, está dizendo: o que tu está fazendo aqui? A tua jornada é muito longa. Elias entrou na caverna lá em Horebe, e o anjo do Senhor vai atrás dele. Isso aqui, ele não desiste de nós, doutor. Você acha que Deus desiste dessas pessoas que estão aqui? Foi Deus que trouxe você aqui. E aí o anjo do Senhor disse: Elias, o que tu está fazendo aqui? Eu já não te disse que a tua jornada é muito longa. Levanta, come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. Elias começou a argumentar com Deus, reclamar: oh Deus, só eu fiquei, eu já fiz, assim tem gente que faz hoje em dia também. Meu Deus, é que eu já fiz, eu já fui, eu já preguei, eu já dizimei, agora não faço mais. E não sei o que, eu já fiz tanto. E Deus ouvindo Elias falar, né? E Elias reclamando, e Deus falando: Elias, você acha que você está em final de carreira? Ei, você vai ungir ainda Azael, rei sobre a Síria. Você vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Porque sempre vai ter gente para fazer o que nós fazemos, irmãos. Ei, se você acha assim: eu não vou fazer, e se eu não fizer, ninguém faz. Deus coloca outra pessoa para fazer no teu lugar e para fazer melhor ainda. Elias achava: eu estou sozinho. Deus falou: ei, rapaz, tem mais 7.000 que não se prostraram. Você não é o único, não. Às vezes nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. Mas tem muita gente temente a Deus. Tem muita gente fazendo a obra do Senhor. Estou caminhando para o fim. Quero dizer para você que Elias recobrou ânimo, recobrou força, porque o anjo do Senhor falou com ele. E o Senhor quer falar para você nesta noite que está pensando em desistir, em entrar na caverna, e quem sabe até... Ninguém sabe. O seu marido não sabe, a esposa não sabe, o pai, ninguém sabe, nem pastor. Mas quem sabe até a morte você já pediu. E você não pediu para ser arrebatado como foi feito aqui, não. Porque isso eu também quero. Eu quero. Se o Senhor vier me buscar hoje, eu amém. Venha, Senhor, eu quero subir. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos lavados e remidos, amém? Amém. Mas tem gente que está com depressão, e o anjo do Senhor hoje diz para você: aleluia, e a tua jornada é muito longa. Elias pensava que estava em final de carreira, e ele ainda estava ungindo reis. Tem gente que bate uma foto com um vereador, fica todo bobo, com um deputado, com um prefeito, com um presidente da república, até com esse que está aí, que quer bater foto. Ei, o Elias tinha tanta autoridade. O Elias tinha tanta autoridade de Deus que ele estava ungindo reis, não era um só. Você tem ideia da autoridade que você tem na sua vida? Ele ungiu o rei sobre a Síria, ungiu o rei sobre Israel e ungiu o profeta em seu lugar. Se a nossa nação, o povo, a nossa nação dobrar os joelhos e clamar a Deus: Senhor, muda a nossa nação, muda a nossa história, nós queremos vencer pela força do nosso braço, Deus vai fazer um milagre extraordinário. Deus fez com Acabe. Deus fez com Acabe. Deus mandou o profeta profetizar o que iria acontecer com Jezabel e com Acabe. De repente alguém jogou uma flecha, uma lança, uma flecha, atirou ao léu. Direto em Acabe. Foi assim ou foi, pastor? Aquela flecha foi guiada por Deus. Ei, Deus está de olho, Ele está vendo. Não, Deus está permitindo por um tempo, Ele está vendo. Ele quer que a nossa nação, nós, a minha família, a tua casa, nós nos prostremos diante dEle e clamemos com convicção: Deus, entra com providência. Não é para confiar no homem, não é para confiar, embora seja político, quero dizer, não é para confiar em um político, é para confiar no nosso Deus. Porque é Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade, e Ele está disposto. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu termino. Agora Elias, pastor, vai lá, cumpre a sua missão. Achou que estava em final de carreira, estava ungindo reis, como eu disse. De repente ele está andando com Eliseu, e Eliseu vê carros e cavalos de fogo. Estou na caverna. Não, sai daí, porque eu vou aperfeiçoar a obra que eu comecei. Tu vai fazer a minha obra. E o teu final não é na caverna, o teu final não é na vergonha, o teu final não é na depressão, o teu final não é no suicídio, o teu final não é abandonando a tua família. Qual é a
separam Elias de Eliseu. E lá vai Elias subindo aos céus, aleluia. O que Deus tem para fazer na tua vida é lindo demais, crente. Pare de ficar pensando em desistir. Pare de ficar pensando em parar. Pelo amor de Deus, dá uma olhadinha para trás e olha o que Deus já fez tu caminhar. E hoje tu estás em Horebe. Horebe é lugar de ser cheio do Espírito Santo, de ver a sarça dele não se consumindo, de ouvir a voz de Deus e ver Deus falando, Deus operando milagres. Fique de pé por bondade. Oh, aleluia. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai aperfeiçoar. Posso orar por você nessa noite? Amém? Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Você chegou até aqui porque Deus tem te sustentado. Ora através dos corvos. Tem hora que a gente não sabe de onde vai vir. Tem hora que a gente não sabe, não tem, a porta está fechada. Deus vai lá e escancar a porta para nós. E aí a gente entra pela porta e às vezes esquece de tudo que Deus está fazendo. Eu quero orar por alguém nesta noite que está como Elias na caverna. Não estou falando que você está em pecado, não estou falando, estou falando que você sente que você está na caverna. E o anjo do Senhor quer tocar em você nesta noite. Tem alguém nessa noite que está nessa situação, quero orar por você. Sabe, você está pensando em parar, ou quem sabe está na caverna e está parado. Isso, querida, pode vir. Olha que coisa linda. Já desce alguém ali para abraçar, uma mulher ali, desce para abraçar ela ali. Desce para abraçar. Tem mais alguém? Pode vir aqui na frente. Tá, eu estou na caverna, pregador. Eu esqueci de tudo que Deus fez. Parece que o céu se encerrou. Não, ei. Deus continua te sustentando. E o que começou a boa obra vai terminar. O que começou a boa obra vai terminar. É muito grande o que Deus tem para fazer na tua vida. É muito grande, irmão, o que Deus tem para fazer. É grande demais. É porque nós não tem como ver, enxergar o que tem atrás dessa parede aqui. A gente não consegue ver. Mas Deus sabe já. E foi Ele que profetizou para nós. Ele quer fazer coisas grandes. Ele falou, minha é a prata e meu é o ouro. O Senhor quer prosperar na tua vida, sim ou não? Quantos querem ser prósperos aqui? O Senhor quer prosperar na tua vida. O Senhor quer prosperar na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios. Ele quer entrar com providência na tua família. Vamos orar nessa noite? Essas pessoas estão aqui, olha que coisa linda, irmão, chorando. E o anjo do Senhor está alimentando nesse momento. Está dizendo, come e bebe, porque a tua jornada é muito longa. Aleluia. Levante a mão para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas vidas, Pai, que estão aqui na frente do altar. Aleluia. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração deles. O Senhor sabe, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Abençoe, entra com providência na casa, entra com providência na família, entra com providência, Senhor, na vida financeira deste homem e desta mulher. Opera milagres extraordinários. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu mando embora todo desânimo. Se tiver alguém aqui nessa igreja, Pai, com depressão, eu repreendo agora essa depressão. Ordeno a cura em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui pensando em parar, pensando em desistir, abrace nesse momento, Senhor. Que o anjo do Senhor alimente essa pessoa para que ela continue na caminhada. Porque a obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar. Pai, prospere na nossa vida. Obrigado por tudo que tens feito por nós. É a nossa oração, o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você vire para quem está do seu lado e diga assim, ó. Vá até o fim, porque quem te chamou vai aperfeiçoar a obra do Senhor. O Senhor vai aperfeiçoar a obra da tua vida. Amém? Tome a por bondade. Continue firme, tá? Continue firme, continue.